Pô, tem esperança que o dia de amanhã vai ser melhor. Tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne... Ontem eu abri uma live para você entender o tamanho dessa mentira. Mas hoje eu trouxe um vídeo mais minucioso, uma história que eu construí para você entender toda a realidade que o brasileiro comum anda esgotado. Trabalha o mês inteiro, enfrenta transporte lotado, paga uma conta atrás da outra e no fim das contas quase nunca sobra dinheiro. Foi justamente em cima dessa realidade que o Lincoln criou uma imagem perfeita para conquistar milhões de pessoas. Um dia aparentemente comum, ele apareceu na Avenida Paulista gravando um desabafo com as mãos marcadas pelos trabalhos e os olhos cheios de emoção e um discurso que parecia representar um sentimento de muita gente. Pô, tem esperança que o dia de amanhã vai ser melhor. Tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Tô cansado aí. Eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora. Você compra a Irlanda, parece que tá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa. Com 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui. Onde eu tô, ó. Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar. Vamos ser sinceros. Era muito difícil assistir aquilo e não acreditar. O resultado foi numa velocidade impressionante. Em poucos dias, um desconhecido virou um dos assuntos mais comentados na internet e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores. As pessoas enxergavam nele uma figura, um trabalhador honesto, um daqueles caras que simplesmente que dizia até ter recusado uma proposta de 300 mil reais para divulgar uma casa de aposta, porque, segundo ele, não colocaria dinheiro acima dos próprios princípios. Não tô por dinheiro, não. Se eu tivesse por dinheiro, eu tinha aceitado a proposta da Bet de 300 mil. 300 mil me ofereceram pra divulgar Bet. Postei pra vocês aí. Se eu quisesse dinheiro sujo, eu entrava nesse negócio de Bet. Foi exatamente nesse momento que pessoas, muitos influentes, começaram a prestar atenção nele. Quem entende de internet percebeu rapidamente que aquele personagem tinha um enorme poder de engajamento e um dos primeiros a apostar nessa história foi, nada mais nada menos, do que o Plago Marçal. Ao enxergar o Lincoln como um símbolo perfeito de superação, ele decidiu levá-lo para perto. Colocou o rapaz em um helicóptero, apresentou um novo estilo de vida e fez várias promessas. E dali em diante, tudo seria diferente. Ficar espiritualmente, irmão, quando eu vi você dando o seu grito de dependência ali, mexeu demais comigo. Eu não vi na rede social, eu vi pelo WhatsApp. E aí eu pedi pro meu time postar para ver se alguém tinha seu número, porque depois até te mandei mensagem no direct, demorou, imagino, pelo que, né? A responder. E aí, nesses 2 dias, eu fico vendo o... Só que tem o seguinte, as promessas não pararam por aí. O próprio Marçal ofereceu um terreno para que Lincoln construísse sua própria casa. Ajudou com o casamento, em um resort, ainda garantiu uma bolsa de estudo para as filhas. Naquele momento, parecia que a vida do homem que emocionou o Brasil estava mudando completamente. Você não vai morar nessa casa mais. Nós vamos. Na hora que você chegar aqui, nós vamos discutir. Eu senti algo forte no meu coração. Eu gosto da opção da gente construir, da gente achar um terreno aqui. Eu vou te dar o terreno pra gente. Ô, meu irmão. Pra gente construir essa parada aí. Eu quero te mostrar algo e eu quero fazer um pacto com você, por Deus, tá? Olha qual que é o pacto. Sim. De você não se perder na fama, de você não se perder com tanta gente badalada em volta, mas pra você continuar esse grito. Que o que a minha família começou a fazer pela sua é em nome de milhões de pessoas que a gente tem que alcançar, entendeu? Então, se você quiser um apartamento, lembra que o apartamento é mais simples. Eu vou te dar esse apartamento aqui em Barueri, ou em Santana de Parnaíba, que fica aqui no Alphaville, que eu quero ser de vizinho. E foi exatamente a partir daí que algumas situações começaram a levantar dúvidas. Muita gente passou a se perguntar, peraí, como é que um cara sem condições, ele vai conseguir bancar uma vida ao lado do Pablo Marçal? Ou Marcal, seja como for que chame. Mesmo assim, essas perguntas ficaram em segundo plano. A maioria preferiu enxergar apenas o lado bonito dessa história. Afinal, parecia que um trabalhador finalmente estava sendo recompensado por
toda a luta. Só que era justamente nesse momento que a história começava a mudar de direção. Mas você tá falando que era você. Eu era também, mas eu sempre joguei rico com vocês. Eu falei, ó, eu era isso, isso e isso. E se vocês vissem minha vida antes do primeiro vídeo, vocês iam me repudiar. Agora o cara fingir que é uma coisa. Fingir que sempre foi trabalhador, que sempre foi honesto, pra poder se beneficiar de pessoas honestas. Aí não, mano. Você tem que jogar limpo. Contar a verdade. E dar os créditos ao Homem-Aranha lá, o cara lá, mano, que você plagiou o vídeo. Plagiou não, você copiou o vídeo todinho. Eu acho que você conhece aquele ditado de que a mentira, ela tem a perninha curta. Pois é, nesse caso o Lincoln ele conseguiu ficar de pé por apenas 4 dias, para a maioria dos seus seguidores. Enquanto o Brasil inteiro comentava a história dele, um perfil pequenininho começou a chamar a atenção. Era o do José Paulo, conhecido por muita gente como Miranha Mineiro. Ele trabalhava, ou trabalha, vendendo bolo de pote na Avenida Paulista, vestido de Homem-Aranha. Só que um dia antes do Lincoln explodir na internet, o José também tinha publicado um desabafo. Segundo ele, a Guarda Civil Municipal havia apreendido todos os bolos porque ele não tinha autorização para vender no local. Foi justamente esse vídeo que acabou mudando toda essa história. E quando eu digo supostamente, é porque não tem vídeo da Guarda Municipal apreendendo as coisas dele. Até porque ele é um influencer. Se tivesse realmente acontecido isso, ele teria filmado. Vocês vão entender o porquê eu tô falando supostamente, botando essa dúvida em cima desse cidadão. Vamos ver o vídeo. Foram todos os meus bolos de pote lá na Avenida Paulista, porque eu não tinha licença pra vender os bolos de pote, tá ligado? E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano, a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Parece que o sistema quer que o pobre fique pobre pro resto da vida, sabe? Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, mano, tá vendo essas mãos aqui? Essas marcas aqui, mano, é de tanto pagar café na vida, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso daí é trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado? Só que ultimamente, mano, eu venho guardando uma mágoa muito grande no meu coração, tá ligado? Que tipo, como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Se acontece essas paradas. Tocante, né? Tocante. Bastou alguém colocar os dois vídeos lado a lado para a internet inteira perceber que tinha acontecido. Não era simplesmente uma coincidência. Também não era um vídeo inspirado em outro vídeo. Normal a gente se inspirar em outra pessoa e criar um conteúdo. Era praticamente o mesmo roteiro. Também até aí você vai falar do mesmo assunto, vai fazer o quê? As frases seguiam as mesmas sequências, os argumentos eram iguais, o jeito de contar a história era o mesmo, e até a comparação utilizada coincidia completamente. O que mudava nessa história era apenas quem estava na câmera. E assim são os jornais. Só que aí está mexendo com a emoção do povo. A indignação, o desabafo, as referências ao custo de vida e até a comparação com quem mora no exterior, tudo já tinha aparecido no primeiro vídeo de José Paulo. Eu mal tô dando conta de comprar ovo, mano, tá ligado? Carne moída virou item de luxo, mano, tá ligado? Eu tô puto comigo mesmo, mano, porque eu vejo tantas pessoas, mano, que eu sigo no Instagram, tá ligado? Fora do país. Com 1 hora de trabalho, mano, os caras vai no mercado, compram uma pá de coisa, mano, mistura fruta, legumes, sobremesa, tá ligado? E aqui eu com o dia inteiro de trabalho, mano, se eu for no mercado e comprar mistura, falta pro meu aluguel, tá ligado? Eu tô muito puto, mano. Rapaziada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu like, o seu comentário, que é muito importante. Se possível, na descrição do vídeo, tem aí uma referência ali, né, pra você poder apoiar o canal, valeu? Eu vou fazer uma observação e o papo é reto para vocês. É importante, isso é muito importante você falar. O problema nunca foi e nunca será o Lincoln ter viralizado. Isso acontece na internet. Muitas vezes, o algoritmo ele escolhe um vídeo e ele vai ignorar vários outros. O próprio José publicou antes e não teve o mesmo alcance. Porque a internet é assim, cara, eu não sei explicar. Eles falam, porque é carisma, não sei o quê, é porque o cara tá trabalhando. Não é. É sorte. A questão é outra. A imagem do trabalhador humilde que se emocionou também milhões de pessoas, não parecia ser espontâneo. Cada vez mais surgiam indícios de que aquilo era uma interpretação cuidadosamente construída para convencer o público. E quando eles tomaram os meus bolos de pote, mano, eu assim, olhando pra cima, assim, vendo aqueles prédios de luxo, assim, mano,
na Avenida Paulista. Eu falei, caraca, mano, como é que essas pessoas, Deus, começaram a chegar nesse patamar, conseguiram chegar nesse patamar, nesse país que a gente vive, mano, tá ligado? Ali eu pedi pra Deus, Deus, me ajuda, Deus, a chegar também nesse patamar. Eu não quero ser rico, não. Mas eu quero ter condições o suficiente, mano, de viver bem, tá ligado? Aí é que as coisas só piora. Só piora. Depois de assistir um sofrimento verdadeiro, ou não, né? Tudo indica que o Lincoln percebeu o potencial que aquele tipo de conteúdo tinha para viralizar. Ele foi ao mesmo lugar, repetiu praticamente a mesma narrativa. Mesmo lugar não, porque José gravou em casa. Ele foi lá na Avenida Paulista, reproduziu um crime emocional, tentou transmitir uma dor que, segundo as acusações, não era dele. Como se isso já não fosse o suficiente, até a suposta proposta milionária de uma casa de apostas começou a ser questionada. Especialistas passaram a analisar imagens divulgadas por ele e levantaram a suspeita de que aquele print teria sido reaproveitado, editado, a partir de materiais de outros influenciadores. E acredite, isso ainda estava longe de ser o fim da história. Com a internet completamente mobilizada, muita gente resolveu investigar o passado do Lincoln. Foi aí que as coisas ficaram ainda mais complicadas. Quanto mais informações aparecia, mais imagens daquele trabalhador sofrido começava a perder a força. Vários vídeos antigos, que inclusive teriam sido apagados depois dessa repercussão, começaram a circular novamente. E nesse registro, o discurso era completamente diferente. Em vez de alguém passando dificuldades, aparecia um criador de conteúdos comemorando os resultados que ele mesmo conquistava na internet. Ele mostrava sem qualquer problema que a vida das redes sociais dizia receber em dólar através de plataformas como o Quai, TikTok e o próprio YouTube. E até exibia os próprios ganhos. Em uma dessas gravações, o próprio Lincoln revela que faturou quase 5 mil reais em apenas alguns dias, somente com as visualizações dos vídeos. E essa altura narrativa, que conquistou milhões de brasileiros, já começava a desmoronar. Sou muito de estar falando de valores, de quanto eu ganho nas plataformas, de quanto eu não ganho, mas eu acho que se eu falar pra vocês os valores que eu estou atingindo, vai ajudar vocês a correr atrás do sonho de vocês, vai ajudar vocês a levantar do sofá e falar, quer saber? Vou começar a trabalhar com a internet, vou começar a gravar. Sabe lá a plataforma vizinha dos 2Qs, onde eu também sou agenciado, onde eu também posto os meus vídeos? Fui olhar o meu saldo pra receber lá, sabe quanto, família? $912 só em visualização. Só que as descobertas não paravam por aí. Além de mostrar quanto o cidadão faturava, nessas plataformas começou a aparecer vídeos antigos que o próprio Lincoln fazia publicidade para lojas do Brás, transportadoras e outros negocios. Ou seja, ele conhecia muito bem como funcionava o mundo da internet, entendia muito bem de marketing. Aliás, entende, né? Entende do alcance. E ao que tudo indicava, sabia exatamente como despertar a emoção das pessoas para ganhar ainda mais visibilidade. Na verdade, eu tô fazendo publicidades e propagandas. Eu vivo das redes sociais, eu ganho com marketing nas redes sociais, ganho em dólar no Kawaii, ganho em dólar no TikTok, ganho em dólar no Facebook, ganho em dólar no YouTube e ganho com as propagandas que eu faço no Instagram, pois o Instagram não paga por visualização. Mas calma aí, pequeno gafanho. Fica calmo nessa história. Lembra daquela história de que ele vivia de aluguel? Pois é, essa também começou a ser contestada. Investigações feitas por usuários da internet apontaram que o Lincoln era proprietário de uma casa de quase aí uns 500 metros quadrados no interior de São Paulo. Inclusive, esse imóvel chegou a ser anunciado por ele mesmo quando decidiu se mudar para a capital. E as coisas não vão parar por aí. Em São Paulo, ele não estava morando em qualquer lugar. Os registros mostravam que ele vivia em um condomínio fechado, com estrutura de lazer para as filhas, segurança e até acesso ao reconhecimento facial. As imagens de alguém completamente sem recursos começavam a perder força. E a cada nova informação que surgia... Estamos morando aqui num condomínio, vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Aqui, pessoal, área de playground para as crianças brincar, ó. Ó que bacana, um lugar... Mas enquanto isso, rapaziada, o perfil dele no Instagram continuava exibindo um link para uma vaquinha, um pedido para ajudá-lo a sair do aluguel. Tem vergonha. E aí vem a parte que mais revoltou muita gente. Boa parte das doações teria vindo justamente de brasileiros que vivem apertados financeiramente, pessoas que fazem malabarismo para fechar as contas no final do mês, mas que ainda assim decidiram estender a mão, acreditando que estava ajudando alguém em situações. Segundo informações que circulam na época, não faz tanto tempo assim, a arrecadação chegou perto dos 100 mil reais. De sacanagem. Se essas informações estiverem corretas, é compreensível entender por que tanta gente se sente enganada. Não se sentiu, não. Se sente enganada. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para colocar comida na sua mesa,
surgiu indícios de que a situação financeira apresentada por esse indivíduo estava longe da realidade mostrada nos seus vídeos. Não sei explicar espiritualmente, irmão. Quando eu vi você dando seu grito de dependência ali, mexeu demais comigo. Eu não vi na rede social, eu vi pelo WhatsApp. Eu pedi pro meu time postar pra ver se alguém tinha seu número, porque depois até te mandei mensagem no direct, demorou, imagino, pelo que, né, a responder. E aí nesses 2 dias eu fico vendo o que aconteceu. Parece que o grito do cara é um grito que tá calado de um povo inteiro. E eu percebo que se esse povo não fizer pelo próprio povo, não vai mudar. Muitas pessoas prestaram atenção numa coisa: o comportamento da esposa do Lincoln. O comportamento dela. A exposição, muita gente começou a reparar assim, alguns detalhes, os pequenos, tinham passado despercebidos. Nas imagens do helicóptero, nos encontros e até durante as refeições, ela parecia visivelmente assim uma pessoa, sabe, desconfortável. O sorriso parecia forçado, as expressões demonstravam tensões e a impressão transmitida não era simplesmente a de alguém humilde conhecendo uma realidade diferente. Não, sim. Muitas pessoas passaram a interpretar aquele comportamento como de alguém que sabia que essa história ia dar merda, desmoronar a qualquer momento. Claro, isso é uma interpretação feita por parte do público, não uma prova de qualquer irregularidade. Mas depois que todas as outras informações começaram a vir e aparecer, as cenas passaram a ser vistas de uma forma completamente diferente por quem acompanhava o caso. E aí vem, eu já sabia, eu suspeitei. Vocês sabem como é que é, né? Como é que você chama? A Luane, a Carol. A Bela. E esse tanto de moça linda? Meu Deus! Só que aí, parceiro, quando começou toda essa história financeira, as coisas começam a desmoronar. Aí aparece um outro problema. O Lincoln já tinha sido abraçado por figuras influentes do campo conservador, principalmente o Papa Marçal, o Marçal. A imagem dele passou a representar para muita gente o trabalhador comum sufocado pelas dificuldades do país, por conta do PT. Só que a internet tem memória. E não demorou para começar a circular vídeos antigos que o próprio senhor Lincoln fazia críticas duras e diretas, debochava de protestos, criticava boicotes a empresas e também fazia comentários sobre pessoas que participavam daqueles atos que ficaram conhecidos pelas orações em frente aos pneus. Não sei se vocês lembram dessa passagem no Brasil. Ou seja, a narrativa do cidadão agradava parte daquele público, começou a ser ruim também. Por que será? Quero saber como é que eu vou explicar para minhas filhas que estão pequenas agora. Num futuro que pessoas entraram dentro da loja da Havaianas, compraram Havaianas novas de 50, 60 reais para fazerem vídeos cortando as mesmas. E falaram que estavam boicotando essa empresa para que ela chegue à falência, comprando o produto dela. Como é que eu vou explicar isso para minhas filhas? Eu não consigo entender, gente. Como que eu vou explicar para minha filha que a direita brasileira é algo sério? Se essas pessoas rezaram para pneus velhos, como é que eu vou falar, filha? Tá vendo essa imagem dessas pessoas rezando para pneu? São pessoas certas, são pessoas que querem um Brasil melhor. Quero saber. Foi aí, nesse exato momentinho, que aconteceu uma virada. As pessoas que ajudaram a impulsionar a imagem dele passaram a fazer críticas. Duras críticas. Pressionando por todas as revelações, Lincoln resolveu publicar outro vídeo. Mas em vez de responder diretamente às acusações mais graves, ele preferiu adotar um discurso de vítima. Disse que não era de direita nem de esquerda. Afirmou que fazia muitos anos que não votava e tentou se afastar de qualquer posicionamento político. Além disso, declarou que vinha recebendo ameaça, que sua família também estava sendo alvo de ataque. Para muita gente faltou justamente o principal: uma resposta clara sobre acusações de plágio, sobre todas as inconsistências que já tinham sido apontadas. Mas calma, respira, cidadão brasileiro, respira, rapaziada que está no canal do Fábio Odara. Segura aí. Porque se você acha que essa história termina com o Lincoln sendo desmascarado, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo? O José Paulo saindo como o grande herói da internet, que foi roubado o vídeo dele? Esquece, parceiro. Porque as coisas só pioram. O que vem agora consegue ser ainda mais inacreditável. Porque o povo pode ter memória curta, mas a internet não tem, não. Eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos vocês que eu não sou direita e nem sou esquerda. Inclusive, eu já não voto há mais de 12 anos. O meu título tá até mofando ali na gaveta. Ah, Lincoln, mas por que você não vota? Porque eu não acredito em político, seja de direita ou seja de esquerda. Vocês viram o que eu falei pra vocês? O que ele disse no vídeo. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui. Logo assim que o Lincoln foi acusado de copiar o vídeo do José Paulo, acontece isso. Algo que ninguém ia dizer que ia acontecer. A internet resolveu abraçar o verdadeiro autor da gravação. O perfil do Miranha Mineiro começou a crescer rapidamente. Milhares de pessoas passaram a seguir o rapaz. Muita gente quis ajudá-lo financeiramente.
acreditando que ele era a verdadeira vítima dessa história. Só que bastou começar de novo a investigar o passado dele também, e outra caixa de Pandora foi aberta. Os usuários encontraram um segundo vídeo em que José Paulo parecia chorando novamente. Dessa vez ele dizia estar enfrentando uma crise de ansiedade, porque teria recebido multas altíssimas dos jogos ambientais, segundo a versão apresentada por ele. Tudo isso teria acontecido depois dele salvar uma baleia e seu filhote que estavam presos em rede de pesca no litoral de Santa Catarina. Ora. Durante o vídeo ele se emociona, pediu o apoio dos seguidores e pouco depois também divulgava as formas de receber doações. Inclusive, se você quiser apoiar o canal, se você dá uma olhada na descrição do canal. Foi aí que muita gente começou a pensar, será que essa história também é verdadeira? E a resposta surpreendeu praticamente. Todo mundo ficou assim. Eu fiz o que eu fiz, eu não tava esperando reconhecimento, na hora eu só fiz porque eu pensei, ou eu faço, ou ninguém faz. E aquelas 2 vidas ali, elas mereciam ser salvas. Talvez vocês se lembrem de mim por causa dessa máscara aqui. Eu vendo bolo de pote vestido de Spider-Man. Eu só acho muito injusto eu ficar foragido, assim sendo foragido, por ter feito algo bom, né? Agora estão querendo me multar e tá sendo um trem assim bastante difícil porque eu tenho ansiedade, então não tô nem dormindo direito por causa disso, né? Eu só peço pra quem estiver vendo esse vídeo fique do meu lado, porque talvez com o pessoal do meu lado eu consiga reverter isso. Essa multa, esse trem tudo aí. Só que essa história também aí não resistiu por muito tempo, não. Vou ser sincero pra vocês. Poucas horas depois, moradores e pessoas da própria região começaram a desmentir toda a narrativa. Eu lembro mais ou menos dessa história aí, vou ser sincero pra vocês. Segundo eles, quem realmente participou do resgate da baleia foi um homem chamado Marcos, conhecido na comunidade, e que inclusive já havia aparecido em vídeos ao lado das autoridades explicando exatamente como tudo aconteceu. Eu lembro desse fato aí. Ou seja, o José Paulo teria se apropriado de uma história que já era pública para se colocar como protagonista. E mais do que isso, usou esse pedido para dizer que estava sendo perseguido, alegar problemas de ansiedade e de ajuda financeira aos seguidores pelo tamanho da cara de pau e a confusão que esse cidadão estava fazendo. O cara acusava o Lincoln de copiar um desabafo e também passou a ser acusado de usar uma história que não era dele. Olha só isso. Olha a controvérsia do mundo da internet. Tubarão engolindo tubarão. E é uma sequência de acontecimentos tão absurda que parece roteiro criado pelo ChatGPT. No fim das contas, um copiou o outro e depois acabou sendo acusado de fazer praticamente a mesma coisa. O cara precisou derrubar minha conta, soltar um assunto de 2025 que já tá resolvido, que não foi golpe, que eu salvei uma baleia, só que eu confundi com outra baleia que um cara salvou. Derrubou a minha conta pra mim não consegui me defender. Eu até marquei lá o cara que postou se ele quisesse conversar em uma live e tal, mas ele derrubou pra mim não conseguir me defender e o pessoal ver aquele vídeo lá e falar: Cara, com todo respeito, esses caras fizeram o curso nessas igrejas aí que eu não posso citar o nome, né? Não é possível, cara. Eles fizeram o curso de deputado, esses vereadores do Brasil. Meu Deus do céu, ô pai. Eles falam sério, ih, o cara com ar de deboche, eu não aguento não. Gente, a gente tem que estudar comportamento humano, não dá não. Meu Deus do céu. O que mais chama a atenção nessa história toda, cara, é perceber, sabe qual é? Os brasileiros, nós somos brasileiros, temos uma facilidade incrível para acreditar em histórias que mexem com a emoção. Eu não digo isso para criticar quem ajudou, não. Papo reto agora. Muito pelo contrário. Quem ajuda geralmente faz isso porque tem um coração bom, cara. O problema é que existem pessoas que entendem exatamente como despertar esse sentimento. Eles sabem qual palavras usar, qual cenário gravar, quando chorar, quando mostrar a mão cheia de calos e até que tipo de sofrimento gerar. Aquele sentimento que gera mais empatia, sabe? Pegar dores que são reais vividas por milhões de brasileiros e transformar tudo isso em uma encenação para ganhar seguidores, arrecadar dinheiro ou construir uma imagem capaz de abrir portas. Infelizmente, quem paga essa conta quase sempre é quem menos pode. Assim, rapaziada, quando aparece uma pessoa que nem o Lincoln na internet, vocês têm que apoiar sim, mas também tem que se aprofundar e saber quem é. O cara era um golpista, mano. Já deu golpe em várias pessoas, entendeu? Várias pessoas saíram prejudicadas em negociação com ele, que ele é espertão na negociação, entende? Não é um cara santo.
Não é o bom samaritano que trabalhou a vida inteira. Assim, Vou terminar esse vídeo aqui deixando uma reflexão para vocês, se vocês permitirem, entrar dentro da mente e no coração de vocês. Não permita que esse tipo de história faça você perder a vontade de ajudar quem realmente precisa. Eu não tô aqui para fazer as pessoas ficarem com o coração duro, não, tá? O problema nunca foi ter um coração generoso. Isso não é o problema, povo. O problema é ajudar sem nenhum tipo de cuidado. Não vai na emoção, não. Antes de compartilhar uma história, doar dinheiro ou transformar alguém em herói da internet, vale a pena pesquisar um pouco, conferir as informações, entender quem realmente está por trás daquela história. Porque quando a pessoa é oportunista, ela se aproveita da boa fé das pessoas. E quem acaba sofrendo depois são justamente aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. Agora eu quero saber a sua opinião. Você que acompanhou toda essa polêmica, em algum momento acreditou nessa história do Lincoln ou chegou a se comover com o caso dele? Ou você que não acompanhou, mas está entendendo aqui a história? Escreva aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. Se esse vídeo te ajudou a entender tudo o que aconteceu, já deixa o teu like. Se inscreva no canal e, se puder, continue apoiando o canal. Até o próximo vídeo.